Bem-vindo ao Radar da Liberdade, o canal que expõe os fatos sem medo e dá voz a quem não se cala. No vídeo de hoje, você vai acompanhar uma análise contundente sobre o clima de censura, perseguição e disputa pelo controle da opinião pública no Brasil. Prepare-se. O que vem agora é um alerta necessário sobre liberdade, poder e resistência. Vamos ao conteúdo. A raiva desse pessoal do sistema é porque eles perderam mais uma vez no principal campo de batalha que nós temos na política, que é o campo de batalha da opinião pública. Usaram toda a sua artilharia de forma escancarada. Censuram e derrubam posts de pessoas de grande relevância que defendem o Bolsonaro. A imprensa, nos últimos 3 anos, batendo todos os dias no tal golpe, no tal tentativa de golpe, que o Bolsonaro era chefe de um esquema do golpe. Fizeram de tudo. O judiciário perseguindo, abrindo inquérito contra as pessoas que verbalizam suas opiniões contra essa narrativa. O sistema de ensino brasileiro, de educação, que virou um ambiente de doutrinação. Tentaram tudo, jogaram tudo. E quando chega no finalmente, a opinião pública continua mais sensata do que doutrinada. Essa é a grande raiva deles. A Quest fez um levantamento sobre como que foi o comportamento nas redes sociais depois da prisão do Bolsonaro. A esperança é que todos iam festejar, que o Brasil ia concordar, que todos acham que foi correto a prisão do Bolsonaro. Resultado é esse aqui, ó. 42 são contra a prisão de Bolsonaro e 35 a favor. Nós temos uma maioria do Brasil contrária ao que está acontecendo. Todo mundo está reconhecendo que é uma perseguição, que o sistema judiciário brasileiro já não existe mais. O que existe é um pelotão de fuzilamento, o que existe é uma câmara de gás liderada por um senhor que se chama Alexandre de Moraes. Foram coletadas 447 mil postagens de mais de 128 mil autores que alcançaram um público estimado de 116 milhões de contas. A maioria dos brasileiros já se manifestaram nas redes sociais, são contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o monitoramento da Quest divulgado nesse domingo, o levantamento mostra que 45% pensam dessa forma, contrária. Já 35%, que é aquele 1/3 imbecilizado, jumentalizado pelo PT a favor da prisão preventiva, e 23% se mostram neutros. Então nós temos 42%, ou seja, 7% a mais dos que acreditam que foi uma prisão ilegal, que são contrários à prisão. E é uma opinião contrária não só porque o Bolsonaro não merece ser preso, ou porque não houve golpe, ou porque não houve crime, mas é porque a preventiva foi claramente um abuso de autoridade. Foi claramente uma tentativa de criminalizar um ato religioso. Eu tenho acompanhado nas redes muitas pessoas que até falam, olha, eu não gosto do Bolsonaro, mas essa prisão foi ilegal, essa prisão foi inconstitucional, essa prisão ela atropela todo o devido processo legal. Pessoas que não gostam do Bolsonaro percebem que essa prisão foi errada. Um desespero de saciar a sua sede de vingança. É isso que virou o STF. A nossa Suprema Corte virou um ambiente dominado por uma ideologia, tanto de esquerda quanto a ideologia do ódio. Acho que é a do ódio, né? O que a gente percebe ali é mais uma ideologia do ódio, da vingança, da bile, né, do fígado, do que esquerdismo. É um absurdo o que está acontecendo. E o Brasil percebeu. O principal campo de batalha disso tudo é justamente a opinião pública. E neste campo, eles não conseguiram a vitória. Fizeram de tudo, usaram toda a artilharia, gastaram bilhões e bilhões de reais. O PT gastou, acho que 800 milhões de reais esse ano e já separou 1 bi para o ano que vem. E o desespero deles, é por isso que eles precisam censurar as redes sociais, precisam derrubar as plataformas, porque eles sabem que enquanto houver a possibilidade de você pegar o seu celular e falar o que você pensa, eles não vão vencer. Então, enquanto muita gente fica assim, só fica nas redes sociais, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje nós existimos, a direita existe, porque existe rede social. Porque nós podemos falar a verdade, desmentir as mentiras deles, estabelecer os fatos. Se não fosse as redes sociais, não seria só o Bolsonaro preso.
Milhares de pessoas estariam presas agora. Eles só não prendem toda a direita, todos os deputados e senadores de direita, porque nós temos voz nas redes sociais. A última coisa, a pior coisa que nós podemos fazer é abandonar as redes sociais. Então continuaremos trabalhando, obviamente, pela anistia, nos bastidores, na articulação, muitas coisas que não podem ser faladas aqui nas redes sociais, mas não podemos deixar de usar isso aqui. É através disso aqui, se a gente for vencer, vai ser através do uso das redes sociais. Então eu entendo a raiva de todos, mas uma coisa que a direita não pode fazer é se afastar de falar a verdade, se afastar das redes sociais. Tá muito... Ele continua... Vamos ouvir. Continua muito indignado, inconformado, a todo momento falando como se estivesse se defendendo ainda dessa perseguição que ele sofreu. O que eu fiz para estar aqui? Meu governo fez uma transição tranquila. Logo depois da eleição eu falei aqui que a gente que iam sentir saudade de nós, que os métodos que a gente tem que usar são diferentes dos métodos da esquerda, de depredação de patrimônio público, de fazer desordem. Eu nomeei o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica que o Lula indicou. Eu fiz um vídeo em 30 de dezembro falando que não tem tudo ou nada, que não existia isso da nossa parte, enfim. Ele deu ali, fazendo a defesa dele, como sempre, de que, obviamente, ele não trabalhou para que houvesse nenhum conjunto, nenhum contexto aqui que pudesse motivar qualquer ato irresponsável. Foi para os Estados Unidos, então ele fica ali a todo momento repetindo isso, se defendendo. Pediu ali que a gente insistisse, conversasse com o presidente Hugo Mota e com o presidente Davi Alcolumbre, que o que nós pedimos para ele, por ocasião inclusive das eleições deles, as presidências das respectivas casas, que era a colocação em pauta do projeto de anistia. Então fica aqui de público mais uma vez, eu acabei de sair de conversar com o presidente Bolsonaro, é um pedido direto dele para os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E uma coisa que me preocupou aqui, que eu acabei de ter informação de que alguém eu não sei quem foi, de quem partiu a ordem, mas para proibir que houvesse, que a família trouxesse a comida dele, que é feita com base na prescrição médica. Ele precisa de ter uma alimentação especial por causa do fluxo intestinal, por causa das sequelas da cirurgia dele. Então me soou muito estranho que alguém tivesse dado essa determinação para ir contra a medicação que é prescrita pelos médicos, para evitar exatamente intercorrências que ele precisa ter uma disciplina com essa alimentação e, obviamente, também a preocupação dele com relação à origem da comida. Ele tem essa preocupação, não é de agora, ele sempre falou disso de público, a preocupação de que pudessem fazer alguma coisa com ele aqui, não está desconfiando de policiais federais, nada disso, mas não sabe da origem da comida até chegar na mesa dele, qual é o trajeto que faz, nas mãos de quem que passa. Ele está sem se alimentar então, senador? Ele não começou a execução dessa ordem ainda, eu queria que vocês da imprensa me confirmassem se isso é verdade, porque se foi um ato lamentável, mais um ato desumano, de uma completa irresponsabilidade com relação à saúde dele. Senador, e a mensagem que eu passei aqui, a mensagem, pelo amor de Deus. Ele que violou a tornozeleira, senador. Vou te falar uma coisa então, só para você ficar atento, e assim, se você é jornalista de verdade, não é uma militante, você vai entender o que eu vou falar. Eu publiquei o meu vídeo às 16h54 na Rede X. Esse vídeo que convocando para uma vigília, um ato religioso, e que está escrito na decisão. No momento desta decisão, o vídeo já possuía 62 mil visualizações. Um vídeo desse, minha querida, na minha rede social, para atingir esse número de 62 mil visualizações, não leva 15 minutos. Isso foi às 16h54. Então, não tem absoluto, já estava pronta a decisão para trazê-lo para aqui, para a sede da PF em Brasília, muito antes, inclusive, do meu vídeo da vigília. Então, atentem-se aos detalhes, porque não é possível que vocês não enxerguem isso, vocês não são burros. Não é possível que vocês não enxerguem isso. Agora, quem está dizendo que não tem problema, que o problema foi a tornozeleira, vocês estão negando a ciência. Os próprios médicos falam que a mistura daqueles remédios que ele de fato tomou
o efeito colateral é esse, de confusão mental. Se ele quisesse fugir, ele não tinha tentado abrir a caixa, ele tinha metido uma tesoura naquela tornozeleira e ia sair ia enfrentar ali todo o aparato policial de segurança que tem no entorno da casa dele 24 horas por dia e olhar para as várias câmeras que tem ali monitorando toda hora quem entra e quem sai na casa dele. Assim, é uma coisa impossível de acontecer. Eu lamento que ainda existam pessoas que se dizem jornalistas que fazem esse tipo de pergunta, porque isso aí é uma falta de profissionalismo. E é isso, sentinelas. Mais uma vez vimos como a liberdade de expressão e o debate público continuam sendo essenciais para o futuro do Brasil. Se você acredita na importância de manter essa discussão viva, não esqueça, deixe o seu like. Isso fortalece demais o nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe este conteúdo com mais pessoas e ajude a voz da informação a ir ainda mais longe.